Então, pessoal, nós encerramos o último vídeo justamente questionando quais são as condições, como é que se possibilita, como é o fundamento, qual é o fundamento de algo como um juízo sintético a priori, ou seja, um tipo de conhecimento que em si é universal, não passa por experiência, mas acrescenta algo ao conhecimento, e esse tipo de conhecimento, esse juízo, se encontra numa área, num setor da realidade que seria assim a base do conhecimento científico, dada a sua exatidão, a sua universalidade e a sua possibilidade de acrescentar algo no conhecimento. E isso já está dado na própria estrutura do sujeito transcendental. Bem, para começar, a gente precisa entender que o juízo, ele expressa um conhecimento, mas ele não é a origem do conhecimento. Tá? Eu coloquei esse trecho aqui, talvez um pouco grande, mas vai ser interessante a gente analisar cada momento desse texto para a gente ver o quanto de coisa a gente pode extrair daqui. Não se preocupem tanto com os inúmeros conceitos, a gente já falou de vários conceitos aqui, mas o mais importante é a apreensão geral, que a gente vai tentar fazer uma síntese depois, tá bom? Vejamos, para Kant, o modo originário do conhecimento não é o juízo, mas a intuição. O conhecimento ele não começa quando eu profiro um juízo, mas quando eu intuo. A intuição. O que é a intuição, então? A intuição para os homens é assensível, pois o intelecto não intui. Ele vai, nessa estrutura do sujeito transcendental, ele vai conceber o intelecto, a razão e a sensibilidade. Intelecto, razão e sensibilidade. Ele vai dizer que são coisas distintas. A função do intelecto é depois reunir e sintetizar o conhecimento. Mas o conhecimento ele começa nessa intuição. Intuição que ele vai distinguir em dois. A empírica e a pura. Vamos lá. Distingue intuição empírica e pura. Chama intuição empírica o quê? Aquele conhecimento no qual estão presentes todas as sensações. Sensibilidade, sensação, empiria. Né? Aquilo que aquela corrente lá de Locke e companhia falava, né? Todo conhecimento começa pela experiência sensível. E intuição pura, né? E o que é a intuição pura? A forma da sensibilidade, prescindindo da matéria. Oxente, como assim? Geralmente a gente entende a sensibilidade como algo que parte da matéria, do corpo, do sensível. No entanto, nós vamos ter aí algo do tipo que eu excluo a matéria. Como é que pode ser um conhecimento sensível que não dá matéria? E aí vamos tentar entender. As intuições puras são... O que é uma intuição pura? Espaço e tempo. É a capacidade de intuirmos a questão do espaço e do tempo, que é um grande problema filosófico desde sempre. Até hoje. Santo Agostinho já falava: se me perguntas se eu entendo, compreendo o tempo, eu sei. Mas se me pede para dizer, para explicar, eu já não sei mais. O que é o tempo? O tempo é apenas uma sucessão de agoras irrepetíveis, né? Onde existe um passado que não é mais, um presente que está a todo momento fugindo e um futuro que ainda não é. Como eu vou aprender um fenômeno como o tempo? Então o tempo ele surge como um grande problema, assim como o espaço, não só na filosofia, mas na física e em tantas outras ciências, né? E ele vai dizer que o tempo é uma intuição pura do intelecto. Se todo conhecimento começa com a experiência, né? Voltando aqui ao texto, se todo conhecimento começa com a experiência, pois nessa há algo que não se origina da experiência. A universalidade é necessidade.
universal eu não retiro da experiência, a necessidade também não. A experiência pressupõe um sujeito como condição de possibilidade. Ou seja, o fato da experiência acontecer, ela pressupõe que tenha um sujeito capaz de fazer essa experiência. E esse sujeito que faz essa experiência, ele só faz essa experiência no espaço e no tempo. Toda experiência, todo conhecimento, ele se dá nessa intuição pura do espaço e do tempo. Tudo que acontece, acontece no espaço e no tempo. Acontece dentro do espaço e do tempo. Né? Só que o que é espaço e tempo? A gente não encontra espaço e tempo por aí. A gente se norteia a todo momento. Né? A gente sabe, tem uma noção de espacialidade, a gente se movimenta em espaços, a gente sabe, lida muito bem com o espaço e a gente lida muito bem com o tempo. Mas onde estão? E ele vai dizer que o tanto tempo como o espaço é uma faculdade a priori do próprio sujeito. O tempo e o espaço está dentro de mim. São noções, são faculdades, são propriedades de alguma forma, essa categoria de tempo e espaço. Tá? Então veja, a experiência pressupõe um sujeito com condições de possibilidade, ou seja, um sujeito que possa conhecer. Então o conhecimento ele não surge simplesmente da experiência. É preciso que esse sujeito seja capaz de experimentar. Por exemplo, eu dizer que a água, como eu falei no outro exemplo, a água está gelada. E dizer que esse conhecimento começa pela experiência, ou seja, começa pelo objeto gelado, a água. Veja como a inversão que Kant faz. Não é mais o objeto, mas é o sujeito. Para o sujeito perceber algo como que a água é gelada, esse sujeito tem que ter uma estrutura que em si possibilite tanto sentir a água como gelada, como ser capaz de formular essa experiência e dizê-la. Então o conhecimento não acontece na água em si, ou seja, no meu objeto, mas no sujeito que é capaz de experimentar, de fazer essa experiência. Só que essa experiência ela acontece no espaço e no tempo. E espaço e tempo são faculdades do sujeito presente na sua estrutura que possibilita toda e qualquer experiência. Espaço e tempo é a condição de possibilidade de toda experiência acontecer. Como eu posso resumir isso aqui? Então veja, eu tenho aqui, mais uma vez trazendo esse exemplo, eu tenho aqui esse marcador. E eu, tá? O sujeito do conhecimento, o sujeito transcendental. Para eu entender a funcionalidade desse marcador e perceber que ele é verde, isso se dá nessa experiência. Mas, para essa experiência ter algo que me dê essa possibilidade de conhecer, isso só acontece porque eu, enquanto sujeito, tenho uma estrutura interior, digamos assim, para ser mais didático, que me possibilita o ato de conhecer, que me possibilita fazer uma representação mental desse objeto e entendê-lo. E qual é a condição de possibilidade de toda experiência acontecer? Espaço e tempo. Tudo acontece no espaço e tempo, que é uma estrutura a priori dada no próprio sujeito. Então eu conheço que esse lápis é verde. Por quê? Porque eu tenho condições e possibilidades para conhecer. No entanto, então vamos aqui, a intuição pura é o espaço e tempo. Todo conhecimento se dá no espaço e tempo. Por exemplo, algo como um quadrado, um retângulo, eu não faço uma experiência sensível deles. Porque o conhecimento da matemática e da física é um conhecimento sintético e a priori.
Porque eu apreendo ele segundo essa medida do espaço do tempo. Como é que eu conto? O que é que eu conto? O que é o número? Essa sucessão de números que eu posso contar. Eu tô gravando essa aula. Geralmente eu faço vídeos de entre 10 minutos, 12, 13 no máximo. E enquanto isso eu deixo o cronômetro do meu lado, contando o tempo. Ou seja, o tempo conta o movimento. Esse momento, esse espaço de tempo que eu estou aqui gravando essa aula agora. O tempo é uma intuição pura, né? E ele vai calculando isso, né? Ou seja, existe um cálculo a partir disso. Então, algo como o cálculo do tempo, ele é um conhecimento sintético, ou seja, ele é universal, ele é a priori, né? E ele acrescenta no meu conhecimento. Algo como perceber a forma de um triângulo no espaço é uma intuição que eu tenho de algo que eu não fiz uma experiência física sensível, mas eu intuí e percebi a forma do triângulo no espaço. Tá? Só que todo conhecimento, seja ele de qual tipo for, é um conhecimento do fenômeno. Para Kant, não é possível conhecer o nômeno, ou seja, a coisa em si. A essência da coisa, a quididade, aquilo que a coisa é, a sua substância, eu não consigo conhecer. Por quê? Porque não aparece para mim. O que aparece é o fenômeno. E o que é o fenômeno? É a mostração. Como o objeto aparece para mim. Como esse objeto se mostra. Eu consigo apreender esse objeto a partir do momento que ele... E digo do como ele se mostra para mim. Mas eu não consigo compreender e alcançar a sua essência. Você conhece o outro, seu colega aí de sala, a partir do que o outro se mostra para você, mas você não consegue aprender a sua essência, a coisa em si, o nômeno. A gente conhece o fenômeno, ou seja, é como a coisa se mostra, mas não é o nômeno, ou seja, a coisa em si. Com isso ele vai dizer o que? Ele, com tudo isso que a gente viu até agora, ele vai validar o conhecimento matemático, físico, como um conhecimento seguro, um conhecimento sintético a priori, que pode estar na base do conhecimento científico. No entanto, o conhecimento metafísico, conceitos puros e abstratos, ele vai dizer que não é passível de um conhecimento rigoroso como da matemática e da física. São conhecimentos que não é um tipo de conhecimento científico. Nem por isso eu vou desprezar a metafísica. Por quê? Porque a metafísica não é um conhecimento seguro, científico. A metafísica são conceitos abstratos que buscam a essência das coisas. Só que algo como a essência, como a coisa em si, não é possível conhecer. Como Descartes acreditava que sim. Então, como Platão acreditava que sim, como Aristóteles também, ele vai dizer que não. Porque nós conhecemos o fenômeno e não o nômeno, não a coisa em si. Então, a metafísica, ela não é um saber científico. Um conceito de Deus, por exemplo, eu não posso provar. Um conceito máximo, universal, metafísico como Deus. Eu não posso dizer nem que existe, nem que não existe. Nem provar, nem tampouco dizer que prova ao contrário. Porque é um conhecimento metafísico. E eu não consigo conceber esse conceito em si. Logo, esse conhecimento metafísico, ele não está no âmbito da crítica da razão pura. Porque ele vai dizer assim, eu também não vou excluir esse conhecimento. Porque ele é um tipo de conhecimento prático. Como assim prático?
que guia muitas vezes as ações do homem. Por exemplo, a fé em Deus, a crença em alguma religião, geralmente daí deriva-se normas éticas, formas de vida, estruturas sociais que são guiadas por costumes, por ética, por uma moral a partir de uma crença, por exemplo. E aí ele vai transferir esse conhecimento metafísico não como válido para um conhecimento científico que contribua para o conhecimento puro, de uma crítica da razão pura, mas é um conhecimento prático. E aí é o que vai ser investigado na crítica da razão prática, que aí vai ser uma espécie de ética kantiana que a gente vai analisar futuramente nos nossos estudos modernos de ética e política. Aqui o nosso objetivo maior é perceber a questão da teoria do conhecimento. Gente, a gente vai esclarecer tudo isso, a gente vai fazer uma aula ao vivo para esclarecer tudo isso, né? Essa aula passou dos 10 minutos. É um assunto complicado, Kant é um pensador muito denso, são vários conceitos, mas aí a gente pretende, em uma aula ao vivo, por exemplo, acalmar os corações e aí destrinchar isso da melhor forma possível, trazendo aquilo que de fato é o essencial, tá bom? Então, um abraço a todos, uma boa semana.